bem-vindo ao canal Cristalino Tarô. A leitura de hoje é sobre o sagrado feminino. E o sagrado feminino é como se fosse o lado feminino da divindade mesmo, da polaridade yin, da matéria, do que é escuro, do que nutre, do que é receptivo. Quais são as características que nos aproximam da divindade mesmo, que estão dentro de nós mesmos. O masculino, que seria o yang, que é o luminoso, o expansivo, o criativo, seria o outro lado da polaridade. E a gente tem uma tendência na nossa sociedade de estimular mais o nosso lado masculino, que é o racional, o de produzir, né, no sentido de ser produtivo, de gerar riqueza, de gerar ações, de tomar atitudes, e a gente tende a desvalorizar o lado receptivo, que é do nutrir, do ter carinho, são as emoções, também do escutar, né? Então é muito importante que a gente equilibre os dois lados, mas nessa leitura a gente vai falar especificamente do sagrado feminino, e todo mundo tem um lado feminino e masculino, tá? Energias femininas e masculinas dentro de si, momentos em que a gente precisa agir com mais imposição da nossa vontade e momentos em que a gente precisa ser mais receptivo mesmo, dar um passo para trás, estar mais calma, se voltar um pouco mais para dentro, refletir. Então a gente vai falar sobre esse lado que é o feminino, tá bom? Nós temos 5 pilhas, daqui da esquerda até a direita, começando com o cristal jaspe vermelho. O cristal da pilha número 2 é o olho de tigre. O cristal da pilha número 3 é o quartzo rosa. O cristal da pilha número 4 é o citrino. E o cristal da pilha número 5 é a granada, tá bom? Antes de começar, eu queria que a gente respirasse fundo, para ter bem certeza da pilha que a gente vai escolher, conectar com o nosso lado também sagrado feminino, da intuição, da sabedoria interna, que procura a verdade dentro de si e não do lado de fora, não nas coisas externas, né? Essa ação de se voltar para dentro. Se você escolheu a pilha número 1, a primeira mensagem para você saiu a deusa Dakini, que é o feminino iluminado, né? E aí ela diz assim: o meu instinto tem sabedoria além da razão. Eu confio na minha intuição para me guiar. Então foi bem aquilo que eu falei no começo, antes de escolher a carta, né? Da gente se conectar com o nosso lado feminino para mostrar pra gente qual é a verdade quando a gente não consegue saber o caminho pelo lado externo. E aí eu também tirei uns papeizinhos aqui, vou ler pra vocês as palavras que saíram. Morte, compromisso, arrependimentos, né? Amizade, união divina e rios. O que eu entendi dessa mensagem teve um fim de alguma situação, de um compromisso, de uma parceria, e que isso trouxe alguns arrependimentos, sentimentos negativos, começou-se a botar em dúvida tudo que aconteceu no passado, a ver tudo que teve no passado com uma visão mais negativa. E que na verdade tem uma amizade aqui que é importante, que eu acho que nessa união, nessa parceria que tenha sido quebrada, seja ela romântica ou seja ela de qualquer outro tipo, é importante que se foque na amizade e na união divina, que é o que está aqui, que é a amizade mesmo, é a conexão espiritual acima do material. Mesmo que no material a união tenha mudado, não quer dizer que precise ser negativo o que é agora. Não é porque uma coisa terminou que precisa se abrir mão dessa amizade, dessa conexão que é espiritual, que vai além do material, né? Que é do bem maior, de amor mesmo e carinho um pelo outro. E aí os rios que saiu ali, na verdade fala sobre o fluxo da vida, que o rio só vai andar numa direção, ele nunca volta, que nem o sangue também só pulsa numa direção. E para que a gente esteja oxigenado, né, para que a gente esteja bem energizado, a gente tem que permitir que o rio flua.
E não adianta a gente querer voltar atrás ou pensar no que foi antes. É importante continuar, seguir e focar no que tá vindo daqui pra frente, tá bom? Então a Dakini vai te ajudar a mostrar o caminho depois dessa separação, desse rompimento. E porque a gente às vezes pode ficar muito confuso, né, quando mudam demais as coisas, sem saber, e agora, o que eu faço? Então essa é a sua lição, de que você tem um lado seu que é a intuição e que sabe aonde ir e que você pode seguir coisas que talvez nem façam muito sentido para você num primeiro momento, instintos, né, como tá dizendo ali, que são do seu lado iluminado, que são do seu lado feminino, que não precisa procurar a verdade no lado de fora ou se basear nas coisas de fora para saber qual é o caminho que ela precisa seguir, tá? E também esse lado mais feminino que é iluminado também no sentido de saber que o bem maior, né, da situação e das pessoas envolvidas é mais importante do que o status da relação no plano material, ou seja, é do que se percebe, né, do título, vamos dizer, entre as pessoas envolvidas. É mais importante a real conexão, os sentimentos, o carinho, o desenvolvimento de cada um, tá bom? Então, aqui fala mais sobre ela, né? Ela é uma sacerdotisa tântrica e é a manifestação feminina da sabedoria. Ela representa a iluminação feminina, o princípio da não dualidade, ou seja, de não ver bom ou ruim, alto, baixo, feio, bonito, certo, errado. É entender que essa coisa do rio, as coisas têm que seguir, elas têm que fluir, e que nem sempre vai ser como a gente quer, mas que essa visão dual de bom ou ruim é muito subjetiva, muito pessoal, não tá nas coisas mesmo, tá na nossa visão. Aí diz também que como uma dançarina espacial, né, Dakini abriu mão dos limites rígidos da Terra e das leis da gravidade. Então ela é isso também, como eu falei, de não se prender ao que na materialidade, no plano material, na relação, vamos dizer, externa, do que se vê no externo, mesmo que não esteja muito bom, focar no sentimento, na convicção do que é celestial, do que é mais importante, do que é iluminado, do que vai acima desse plano apenas, tá? Então ela pode aparecer como uma mensageira, uma guia ou uma protetora. Ser tipo quem quebra as regras, porque as regras normais não se aplicam a ela. Nenhum homem manda nela e ela nos dá uma provinha da liberdade. Então tem esse lado também que vai falar ali da união divina, que a união divina é dentro de nós mesmos. Como eu falei também no começo dessa leitura, todos nós temos um lado feminino e um lado masculino. E a união divina está na gente equilibrar esses dois lados dentro das polaridades, por exemplo, de cada atributo, né? Por exemplo, se eu sou a pessoa que toma atitude, o que permite que os outros decidam as coisas. Se eu sou a pessoa que provê, né, pra família, ou se eu me permito receber coisas. Se eu sou quem cuida ou quem é cuidado. E a gente tem que ter equilíbrio em todas essas questões, não adianta a gente ter só um lado. E aí o que pode acontecer, e acontece muitas vezes, é que em um atributo a gente tem energia muito mais yin ou muito mais yang. E aí a gente permite que uma outra pessoa que tenha nesse mesmo atributo a energia oposta, né, os opostos se atraem, a gente permite que essa pessoa complete a gente. Qual que é o problema disso? Quando alguém completa a gente e começa a fazer por a gente algo que era pra gente mesmo conseguir fazer sozinho, a gente começa a depender das pessoas. E a união divina é esse casamento divino, né, que os alquimistas falam muito, que é o casamento dentro da nossa psique, dos nossos lados femininos e masculinos. Então a gente já está equilibrado, a gente integra esses dois lados nossos. E aí a gente não precisa de ninguém.
E aí todo mundo que aparece na nossa vida e que a gente escolhe estar junto, a gente está livre para decidir realmente ficar com aquela pessoa. E aí a gente tem relações menos desequilibradas, porque a gente sabe que a gente é livre a qualquer momento para decidir o que a gente quiser. A gente não fica em jogos de poder e em jogos até de codependência, assim, no sentido de eu preciso de você, então eu não posso deixar você ir, entendeu? Então aí acaba entrando em questões desequilibradas, que ao mesmo tempo que a pessoa vê que não tá funcionando, mas não pode deixar a pessoa ir, enfim. E aí as pessoas começam a se embolar e realmente perder de vista quem é um, quem é o outro, entendeu? Começa a não ter a independência mesmo e não respeitar a individualidade. As pessoas entram em conflito porque elas começam a fazer como se fosse uma absorção da outra pessoa dentro da vida delas. Então essa mensagem pra você, muito provável que seja realmente um relacionamento, mas pode ser também em relação, por exemplo, com um parente, com um sócio de trabalho, em que tenha tido essa questão de um completar o outro em vez de complementar e fazer pelo outro o que tinha que ser tarefa de um, entendeu? Aí se for questão de família pode ter causado imaturidade, alguém que faz tipo chantagem emocional pra garantir que o outro esteja lá, tipo, se você não fizer isso, eu não vou fazer aquilo por você, entendeu? Pode ter sido também uma relação de sócios em que você precisava de uma pessoa porque você não desenvolveu sozinho as habilidades que ela trazia para o negócio, enfim. E aí a pedra jaspe que sai aqui, ela é uma pedra de vitalidade. É engraçado que ela é uma pedra que tem relação com a terra, então relação com a materialidade, mas ela equilibra a nossa energia material. Ela atua no primeiro chakra, que é o chakra da base, que tem relação com o corpo físico, com as glândulas suprarrenais, que estão relacionadas ao medo, também relacionadas ao nosso corpo mesmo. Então é uma das questões do eu, né, da individualidade. E aí ela ajuda a não ter medo das questões materiais. Então, por exemplo, não ter medo de perder tudo, seja em dinheiro, nos negócios, ou seja afetivamente, não ter medo de estar em risco real, né, por causa de um término, por causa de um rompimento. Então ela é uma pedra que traz mais segurança e equilíbrio na nossa relação com a vida material, com o exterior, porque os relacionamentos também muitas vezes são, obviamente, afetivos, né, emocionais, mas também são materiais, eles são tridimensionais, eles se manifestam em ações que as pessoas tomam no dia a dia, em uma construção, em um tipo de contrato, por exemplo, casamento, no que as pessoas dividem, tipo casa, carro. Então, mesmo que sejam só encontros, presentes que um deu pro outro, tudo isso começa a afetar no plano material. E aí quando uma pessoa que estava ali materializada, vamos dizer, na sua vida, desaparece do nada, você fica com aquele espaço vazio. E aí o que essa pedra vai te ajudar é perceber que esse espaço não está vazio, porque ele nunca foi seu, entendeu? Aquela pessoa que estava ali na sua vida nunca foi sua. Ninguém pode ter ninguém. Vocês compartilharam um momento, vocês compartilharam muitas coisas e agora é o momento de continuar, de deixar o rio seguir, do fluxo continuar para o que está vindo e não se apegar no que foi no passado, entendeu? Então essa foi a sua mensagem, eu espero muito que tenha ajudado. E é isso, se você quiser uma leitura pessoal, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá bom? Tchauzinho! Se você escolheu a pilha número 2, a mensagem engraçada, gente, porque exatamente o que saiu na carta são o que saíram nesses papeizinhos aqui que eu escrevo palavras. Então a carta é essa Lalita, né, que diz, a brincadeira é um poder espiritual. A risada leva a gente de volta pra luz, né?
risos levam a gente de volta pra luz. Então tem essa energia bem meio infantil aqui, pode ter associação com Sagitário, tá? Por algum motivo ela tem como se fosse arcos e flecha, não sei se esse signo é relevante pra você. Mas a mensagem principal dela é a da brincadeira, da leveza, é de deixar que a vida seja levada de uma maneira bem leve, bem lúdica, bem de brincadeira, de não se levar tão a sério, tá bom? Então eu recebo duas mensagens diferentes. Bom, tem como se fosse dois personagens nessa história e você tem que se perguntar qual deles você é, tá? Um deles é uma pessoa que é assim, tem essa energia da criança divina, né? Que é da brincadeira, do bom humor, do não se levar tão a sério, se permitir fazer coisas diferentes, que é uma energia muito feliz mesmo. Saiu ali no papelzinho a palavra feliz. Saiu também crianças e amante, né? Ou seja, é uma pessoa que também gosta de flertar, de ser bem leve. Realmente, assim, essa energia das paixões, de se deixar levar pelas coisas, de não precisar se reprimir tanto. Quando a gente começa a crescer e ficar adulto, a gente começa a ter que se controlar para que a sociedade aceite a gente, enfim. E aí você pode ser essa pessoa que realmente se permite viver no momento presente, viver totalmente entregue a quem você é, né? E eu vejo isso de uma maneira muito equilibrada, porque tem também as pessoas que têm a energia da criança desequilibrada, que é impulsiva, mimada, imatura, mas não é isso que eu vejo aqui. É alguém que realmente é feliz, tem essa energia do amante, da vida, da paixão, do se entregar também, de flertar em relações, é bem leve. É muito agradável, tá? Uma energia muito boa de estar em volta. E aí tem o segundo personagem, que é um vampiro energético. Então, qual que é a relevância desse segundo personagem? Ele pode estar aparecendo de duas maneiras, o vampiro energético, né? Ou são pessoas querendo bloquear esse instinto criativo e querendo reprimir esse impulso por, sei lá, às vezes até por inveja, gente. Ou por achar que tá errado, porque foi ensinado a se reprimir também e a acreditar que isso era errado. Então pode ser realmente uma pessoa tentando reprimir, se você for essa energia feliz, alegre, enfim. Aí seja sincero com você mesmo, tá? Se você for essa energia, pode ter alguém tentando te reprimir, te impedir de ser tão alegre, ou te dizendo, por exemplo, que você dá em cima de todo mundo, sabe? Querendo tirar um pouco desse seu brilho, dessa sua leveza, dessa sua alegria. Ou, por exemplo, te criticando em pequenas coisas, cortando a sua onda quando você tá feliz. O tipo de pessoa também que poderia, por exemplo, fingir que tá fazendo um elogio, mas você percebe que no meio do elogio a pessoa tá falando mal de você, ou tá sendo meio condescendente, tipo, tentando te diminuir, te tratar como inferior. Ou também o que pode acontecer são pessoas tentando tirar vantagem em cima dessa sua energia, que é tão expansiva e que por ser tão leve, tão alegre, tão infantil, pode ser um pouco inocente também, pode se deixar levar pelo melhor que você acredita que as pessoas deveriam ter, que é o que você tem, que é essa inocência, essa coisa da criança, de ser leve, de ser alegre, de só querer se divertir, de querer ter um bom momento, de gostar de viver as paixões da vida. E aí pode ter pessoas que se aproveitam disso, tá bom? E aí são esses vampiros energéticos em torno de você. E a Lalita vem te mostrar que, na verdade, essa brincadeira, né, e esse é um poder espiritual que você pode usar também nessas relações com as pessoas. Antes de eu falar mais da Lalita, eu vou falar um pouco sobre o cristal, que é o olho de tigre. O olho de tigre é um cristal muito protetor, principalmente para pessoas que estão ou com medo, ou que têm falta de autoconfiança, com ansiedade assim mais social, né? Ou só em geral não se sentem muito seguras. E é uma pedra que vitaliza, ela tem relação com o terceiro chakra, pode ter com o segundo também, mas é principalmente com o terceiro, que traz como se fosse essa proteção e sabedoria mais coesa para as pessoas que são um pouco mais avoadas ou
ou enfim, tem um pouco mais de insegurança, não tem essa estrutura mais, como se fosse corajosa mesmo, tá? Então agora vamos falar um pouquinho da Lalita para você conhecer quem é a Lalita e como que ela pode te ajudar. Então, a Lalita representa a espontaneidade que agracia um momento difícil e nos lembra que a alegria é uma prática espiritual poderosa. Então é isso, né? São as pessoas realmente que conseguem manter a vibração alta, alegre, esperançosa, mesmo apesar das dificuldades. Tá me vindo uma vibe um pouco poliana, mas não assim de ser bobinha, tá, gente? Mas é de realmente ser otimista, vai dar tudo certo, sabe? E aí de ver aquelas pessoas muito pessimistas e querer te diminuir. Ou então também, uma coisa que acontecia muito no livro da Poliana é de pessoas querendo se aproveitar dela, entendeu? Se aproveitar dessa energia tão doce mesmo da criança que você carrega com você, ou então você é a pessoa que está fazendo isso com os outros. E aí, se você está fazendo isso com os outros, a mensagem é que você pegue essa energia da Lalita dentro de você também, que você se permita ser essa pessoa. Tá vendo que tem várias borboletas aqui? Como se fosse voar com esse lado seu, permitir que as suas asas batam, permitir que as suas cores se mostrem. Porque você tá muito fechado, a gente só começa a se incomodar muito com as alegrias dos outros quando a gente está reprimindo as nossas próprias capacidades de ser alegre, de ter essa leveza, essa inocência da criança. A gente começa a ver maldade em tudo, em ser pessimista, negativo, porque na verdade ensinaram a gente a reprimir a nossa criança interior. E aí, se você tá fazendo isso com as pessoas, e aí você vai precisar ser sincero com você mesmo, é porque fizeram isso com você também e te ensinaram a reprimir a sua criança interior. E aí a mensagem pra você é que você permita que a Lalita te ajude a se soltar, a ser feliz. Você vai ver que quando você tá bem e você tem a coragem de ser você mesmo, você não fica incomodado com o que os outros estão fazendo, tá? Um dos muitos nomes da Lalita é aquela que brinca. Então também tá falando das pessoas que se levam muito a sério, que não conseguem brincar, que não conseguem ver essa brincadeira divina que é a existência, que levam a vida muito no peso, né, na dureza. E aí é curioso ter saído essa coisa que eu falei, que lembra Sagitário, porque Sagitário é um signo com muito bom humor, muito expansivo e regido por Júpiter, que é como se fosse Zeus. Já essa energia que eu estou descrevendo agora, que é mais capricorniana, que é do adulto, do trabalho, é regido por Saturno, que é o Cronos, que era o pai de Zeus. E Zeus era um dos irmãos, né, junto com, eu não sei o nome de todos, mas Poseidon, Hera, enfim, que estavam dentro da barriga do pai porque foram engolidos por Cronos. E aí Zeus é o que consegue, né, Júpiter é o que consegue vencer o pai nessa batalha para libertar os irmãos dele também. Então essa carta também fala tipo das novas gerações e das antigas gerações, das pessoas que não conseguem permitir as coisas novas, que acham que é errado, que é novo, que na verdade elas têm um medo muito grande delas, talvez delas estarem erradas, ou não é a questão nem de certo ou errado, mas delas estarem decaindo, entendeu? O tempo delas está passando, delas estarem envelhecendo. Essa pilha também tá falando muito sobre essas pessoas que têm inveja das pessoas mais jovens, inveja do corpo das pessoas mais jovens, da esperança das pessoas mais jovens. Pode ser até professores que tentam diminuir a esperança dos alunos, dizendo que tudo é muito difícil, que isso e aquilo. Sabe, tudo isso que é castrativo no sentido de que tenta tirar de você o seu poder, a sua inspiração, a sua paixão de vida mesmo. Então a mensagem aqui é realmente permitir que você seja espontâneo e se libertar das suas amarras para viver com alegria, estar presente no momento, se entregar à existência. Então ela fala, a Lalita, né, é o momento delicioso quando nos lembramos de que não temos que levar tudo, especialmente nós mesmos, tão a sério. Então é saber rir dos seus próprios defeitos, a gente não é perfeito, né, ninguém é.
Então, quando a sua alma escolhe essa carta, ela tá falando que vai ter uma liberação de um problema, mas que normalmente esse problema vai ser resolvido quando você conseguir se entregar e desapegar dos seus medos, né, principalmente, do que você acha que são os seus defeitos, e simplesmente se permitir existir, se permitir ser livre, ser mais alegre, brincar, não é? Imaginar um pouco essa energia da criança mesmo, de só existir, de se entregar às coisas. Então ela fala assim também, olha, a Lalita é esse momento brilhante no meio de uma briga entre amantes ou amigos, quando de repente alguém fala errado uma palavra e os dois começam a rir. Ela é a lembrança de que nós não precisamos sofrer no meio do nosso caminho para alcançar os nossos sonhos. Então é isso, gente. Ela fala também nessa relação de... Pode ser também você mesmo sendo seu próprio vampiro energético, né? Você se castrando, você não permitindo se expressar, não permitindo ter paixão em questão de relacionamento e tudo mais, talvez pelo medo das brigas, pelo medo da dor, da perda, do que você já viu, de coisas negativas, talvez imagens negativas do masculino, relacionadas muitas vezes ao pai, ou figura paterna, ou outros masculinos que você viu na vida. E aí a mensagem aqui é que você não perca essa energia da criança, que vê tudo com os olhos pela primeira vez, sabe? Se permita renovar, não fique apegado na dor, no passado, se permita realmente se entregar à novidade, viver o que está sendo experienciado agora intensamente, sem se prender, sem se trancafiar no medo, tá bom? E o olho de tigre é um cristal ótimo para ajudar nisso. Tá? Então essa foi a sua mensagem e eu espero muito que tenha ajudado. Tchauzinho! Se você escolheu a pilha número 3, é o cristal citrino, né? E o citrino tem uma relação muito grande com a vibração solar. Ele tem a ver... é uma energia bem masculina até. Tem a ver com clareza mental, com abundância, com conseguir enxergar felicidade e alegria na vida, e ver mesmo tipo, essa energização do sol, da pureza mesmo da energia em tudo que está à sua volta. Então você consegue também utilizar os seus recursos, né, de maneira mais adequada. Você consegue também atrair abundância quando você é grato pelas coisas que estão ao seu entorno e consegue realmente enxergar tudo que você tem, ter mais alegria nas coisas até que você já tinha antes, e com essa alegria conseguir estar mais em paz, estar mais com clareza mental do que você deseja, para onde você está indo, e conseguir seguir na sua trajetória com mais felicidade, seja para construir coisas novas ou também para manter as coisas que você já tem, para prosperar, né, e proliferar as coisas que você já conseguiu. Então saiu a carta da Papa Joan, né, que é a Pontifícia das Possibilidades. E aí a frase que ela diz é: as possibilidades são infinitas, porque a alma é infinita, né? Não só a alma dela, a alma de todo mundo é infinita. Então essa carta é engraçada, ela traz uma vibe muito do hierofante, né, ou do sacerdote do tarô. Que é uma carta realmente de ligação com o divino, com a religiosidade muitas vezes, mas também fala de normas sociais, né? Eu vou ler depois a descrição realmente da Papa Joan, o Papa Joan, eu não sei, mas ela me passa muito essa vibe do hierofante, do sacerdote. Pode ser que você tenha uma ligação com religião, ou pode ser que você tenha tido uma experiência negativa com religião. E aí o que tá falando é que, curioso que assim, o sagrado feminino que veio tem uma vibe um pouco mais masculina, né? Porque a Papa Joan, tipo, o papado, né, é uma posição muito mais masculina. Então ela tá falando também dessa quebra dos paradigmas. Pode ser que realmente você tenha tido uma experiência negativa com a religião por causa desses dogmas, do que é permitido, do que não é permitido, do julgamento social. E aí ela vem para dizer que a alma é o mais importante e a alma não tem limites. Então
tudo é possível. A gente tem que expandir as possibilidades mesmo que a gente acha que pode acontecer e o que a gente só tá bloqueando de não acontecer por acreditar que não pode ser dessa maneira, tá? Então, os papeizinhos que saíram aqui, olha, é engraçado, porque veio uma história aqui específica. Bom, tá falando dessa questão social, do julgamento social, e tem uma relação sim com... pode não ser necessariamente relacionamentos ou uma relação amorosa, mas tem a ver com uma paixão, tá? Pode ter a ver com, por exemplo, pessoas homossexuais que são julgadas talvez por questões religiosas, ou se não for diretamente religiosa, pode ser de julgamento social em geral, do que é certo, do que se faz. Isso se faz, aquilo não se faz, das regras morais, tá bom? Então aqui tá dizendo social, né? A questão social, as vontades e as borboletas no... como se fosse... em inglês falam, né? Butterflies in my stomach. É tipo, as borboletas no seu estômago, quando você fica com aquela sensação de... tipo uma euforia de eu quero fazer isso, eu quero ir atrás disso, sabe? Mas aí aparece ali a palavra silêncio. E é isso, é como se você precisasse ser silenciado, fosse reprimido desse seu desejo, dessa sua vontade, por causa do julgamento das pessoas, do que vão dizer que é certo ou errado, de fazer como que se deve agir, como não se deve agir. A pergunta é, por que as pessoas estão se ofendendo tanto com coisa que não diz respeito a elas? Por que as pessoas acham que a opinião delas é a certa e aí elas ficam tão agressivas quando as pessoas não seguem o que elas disseram que é certo? O exemplo maior que me vem na cabeça é essa questão da homossexualidade, que é por que as pessoas ficam tão agressivas e até violentas e chateadas com questão que não tem nada a ver com elas. Ninguém tá obrigando elas a fazer nada, só estão pedindo que permita que sejam quem são, entendeu? Então a questão é um pouco essa, é como se você tivesse uma grande paixão que você tentasse se trazer e por causa de regras você fosse impedido, ou de normas sociais, ou de excesso de moralismo, e te dissessem que é errado o que você quer fazer e o que você sente. E a questão é, por que as pessoas estão dizendo que é certo ou errado? Por que as pessoas estão se ofendendo ou querendo limitar a sua ação em uma questão que na verdade não é que é certo ou errado, entendeu? E não tem nada a ver com elas. É uma questão de seguir o seu coração, de seguir o que você realmente acredita, o que te dá essa borboleta no estômago, essa vontade de seguir em frente, essa inspiração, até uma certa curiosidade que eu sinto, é como se fosse uma nova aventura. E é isso, é o seu desejo, é a sua vontade, é o que você realmente quer fazer. E de você não permitir que seja silenciada essa sua vontade por causa do que os outros falam e prestar atenção. Realmente, você está prejudicando as pessoas? Você está realmente fazendo algo errado? Ou as pessoas estão só julgando a situação do que teoricamente seria certo ou errado dentro do moralismo delas, da concepção de vida delas, e que na verdade você não está ferindo ninguém fazendo o que você acha que é certo e seguindo o que você queria seguir. Então, a mensagem principal dessa pilha é isso, é de, até pelo citrino, né, que é de conseguir ter essa alegria para se livrar, né, essa clareza mental, essa abundância, conseguir enxergar a alegria na vida e a abundância para você não ter medo de seguir exatamente o que você quer seguir e ignorar um pouco as pessoas e até tipo a autoconfiança de falar assim, gente, o que você tem a ver com isso? Tipo, tá, obrigada pelo seu conselho, ok, é muito legal a sua opinião, mas, sabe, eu vou fazer o que eu acho que é certo. Eu acho que é por aí o caminho. Aí saiu o signo de Áries, pode ser que tenha alguma relevância para você, especificamente o signo de Áries. Pode ser uma pessoa que esteja envolvida, mas também tem a ver, Áries é bem... é como se fosse o eu, né? É a existência, tipo... é diferente do ego, que é regido por leão, na verdade, mas é como se fosse esse impulso primeiro, como se fosse a criança, né, que nem pensa para agir. A criança não entende as normas sociais, ela só ela
pensa, já tá falando e, sabe, fala as verdades meio doídas e as pessoas se incomodam, mas na verdade dentro do mundo da criança não importa as regras sociais, não importa, ela só existe. Então é meio essa energia que você precisa ter, que seria meio egoísta, e aí até às vezes falam isso de Ares, que só pensa nele mesmo, mas é porque realmente Ares só existe, ele não chega a ter reflexão, é muito impulsivo. Então talvez você incorporar um pouco mais essa energia de conseguir ir fazer, não pensar tanto no que os outros falam, não pensar tanto no efeito que vai ter a sua ação e só realmente existir dentro do que é o seu desejo, a sua paixão, que é uma energia bem de fogo, né? Então agora eu vou ler um pouquinho sobre a Papa Joan, ou Papa Joan, sei lá. De acordo com a lenda popular, tinha uma mulher que foi papa e reinou 3 anos no século IX. Ela era inteligente, altamente educada e entrou para a Igreja Católica de Roma se vestindo como um homem para que ela pudesse ficar com a sua amante. É isso aí do julgamento das pessoas, mas pode não ser necessariamente da homossexualidade, mas pode ser assim, talvez a sua expressão, por exemplo, homens que queiram dançar, a sua expressão pessoal por meio de coisas que te dão paixão, pode ser realmente relacionado a amor em relação romântica, né, afetiva, de casal. Então pode ser só seguir a sua paixão e estar sendo bloqueado pela opinião das pessoas, ou pelo que, até às vezes não pelo que falam, mas pelo que você sabe que é a norma social, e aí isso te impede de agir, tá? Então ela fala também para confiar em você mesmo e confiar no que você acredita, no que você sente, no que tá dentro de você, no que a sua alma te mostra que é a direção que você está se sentindo impulsionada a seguir. E nesses momentos é muito importante que a gente pense assim: eu tenho tanto direito de ser eu quanto os outros têm de ser eles. E se eles vão ficar incomodados, isso é direito deles, mas também é direito meu de seguir o que eu acredito e o que a minha alma me diz que é o que eu quero agora, pra mim, tá? Então seguir essa paixão, essas borboletas que você sente aí no estômago, que é isso, a vida é assim, a gente tem que seguir quem a gente é e o que a gente acredita, mesmo que às vezes isso vá contra o senso comum e o que a maioria das pessoas nos fala, tá? Então essa foi a mensagem pra você, eu espero muito que tenha ajudado, e é isso, tchauzinho! Se você escolher a pilha número 4, eu já senti uma coisa engraçada, uma energia engraçada, assim, tipo, talvez eu não vá ler sempre essa carta da mesma maneira, mas você tá vendo a postura que ela tá com a mão na cintura, assim, como se fosse toda, sabe, toda, ai, eu não sei a palavra, mas é tipo confiante, sabe o que eu tô tentando dizer? Quando eu fui ler o nome dela também, essa deusa, né, é a Khadija. Na verdade, então, a mensagem da Khadija é que ela é a mãe dos believers, né, daqueles que acreditam. Primeira coisa, ela diz: eu estou espiritualmente e financeiramente abundante. Eu propicio tanto o céu quanto a terra para mim mesma. Então tem essa energia da independência, da força, essa coisa assim de estalar o dedo, botar o dedo na cara das pessoas e falar assim: eu sou assim, você não gostou, o problema é seu. É tipo de se defender, sabe? Mas não é se defender, porque você não tá na defensiva. É de dizer assim, de bater no peito e falar: eu sou assim. É tipo um orgulho, mas não é um orgulho desequilibrado, é um orgulho realmente de tipo: eu batalhei para chegar aqui, eu me fiz, eu sou abundante porque eu construí isso e eu provei para mim mesma. E você ajuda a inspirar pessoas que também acreditem nessa capacidade de serem autônomas, de serem fortes dentro de quem elas são. E até eu sinto que você... Eu vou falar um pouco da mensagem que saiu aqui nos papeizinhos, que são as coisas que eu escrevo. Você atrai uma certa inveja, porque as pessoas te veem tão forte, tão confiante, tão orgulhosa do seu trabalho, de quem você é, que você atrai inveja, sabe? Você tem esse brilho, essa coisa
engraçada, gente, pelo amor de Deus. Quando começou essa leitura eu já falei assim, ai meu Deus, ai, muito bom. E é isso, e as pessoas se incomodam, cara, quando elas não conseguem. Na verdade, quando elas se sentem inferiores, né? As pessoas acabam ficando incomodadinhas. E aí que. Que tem a ver, na verdade? Eu acho que essa sua energia vem de muita luta, na verdade. Tem aqui, ó, reprimida, né? Frágil, ruim e depois completa. Então acho que você foi muito reprimida, talvez no seu passado, e você tenha se sentido muito fragilizada. Você tem um lado seu que é frágil e é vulnerável, mas que eu acho que você conseguiu toda essa confiança que você tem porque você lidou com esse lado protegendo ele. Eu não acho que você é, tipo, orgulhosa excessivamente. Eu tô falando orgulhosa, não sei porquê, tá? Pode ser um homem também. Você pode ter a energia da Khadija sendo um homem. E a energia dela é isso, é de... Bom, a energia que eu tô sentindo dessa pilha, né? De eu conquistei tudo que eu tenho até agora. E se eu tenho orgulho e eu sou forte, é porque eu já passei por muita coisa e muita porrada que eu levei da vida pra chegar aqui. Então tem esse seu lado frágil que não é que você compensou ele com um orgulho falso, sabe? Da arrogância, não é isso. Você se orgulha desse lado frágil também, a sua fragilidade é a sua força. E eu acho que é isso que traz muita inveja, porque as pessoas não conseguem nem começar a te atingir, porque é tipo assim, você quer saber o meu ponto fraco, você já sabe, e o meu ponto fraco é o que me faz forte. Eu acho que você aceitou tanto e cuidou tanto da sua fragilidade que não... Invencível é a palavra, não tem como te atingir. Mas é claro que você é ser humano, né? Sempre vai ter dificuldades, mas assim, dessas pessoas que são de bobeirinha, de competiçãozinha, tipo, você não tá nem dando bola pra isso. Mas tem essa coisa da energia da fragilidade, assim, da repressão, de ter sido considerada ruim, de terem te dito que você não era boa o suficiente, ou de que o que você fazia era ruim, sabe? Essa coisa de você é ruim, você não é boa, ou não é bom. E que você pegou isso e você falou assim, é isso, essa coisa de botar o dedo na cara, tipo assim, eu não sou boa o cacete, entendeu? Eu sou sim, sou tão boa que olha só, tudo que eu construí, ninguém fez nada por mim, sabe? Claro, você pode ter recebido ajuda, mas a questão principal é, ninguém te deu isso de mão beijada, assim, você lutou pra conseguir chegar onde você tá. E hoje você consegue dizer que você é uma pessoa completa por causa das coisas que você passou. E eu acho que as pessoas não veem isso. Essas pessoas que têm inveja, elas não enxergam que, na verdade, elas também podem chegar onde você tá. E você tem uma energia que vai inspirar muitas pessoas que estão nesse lugar de fragilidade que você já esteve, de ouvir que você não era boa o suficiente, ou que você era ruim, e que o que você fazia era ruim, e que você seria ruim pro resto da vida. E dizer, não, eu não sou ruim em nada, e inclusive sou muito, muito boa, e se sentir completo e forte dentro do que as pessoas julgaram ser a sua fragilidade, disseram que era o seu defeito. E você fala, não, isso é exatamente o que me faz forte, isso é exatamente o que me faz confiante, e eu me amo o suficiente para fazer da minha fragilidade a minha força. Bom, a Khadija é o poder que todos nós possuímos de estar conscientes do reino espiritual e totalmente submersos no mundo material. É conhecido que a sua riqueza foi usada para alimentar os pobres, também usada para as crianças, que ela teve de 2 casamentos, e ela tomou muito cuidado com a família, né? Ela cuidou da família. Ela é conhecida como uma das mais importantes figuras femininas do Islã. Quando você escolhe essa carta, a mensagem é que tem riqueza na sua vida e que você tem força, você, apesar do que falam, né, por exemplo, você é mulher, você é fraca, você não vai aceitar que digam isso de você. Você sabe quem você é, você sabe a força que você tem, você sabe que você merece grandeza, você sabe que você merece riqueza, abundância.
e você não vai se permitir aceitar nada menos do que é direito seu, tá? E você tem talvez essa seja a mensagem para você, que você tenha uma relação boa e saudável com o mundo material, tá? Que alcançando essa estabilidade, essa abundância, essa riqueza que é direito seu e que você está caminhando nessa direção, que você mantenha uma boa relação, uma relação equilibrada com essa riqueza. Que você não deixe que ela seja gerenciada de maneira destrutiva ou desequilibrada, ok? Ou seja, também sempre prestar atenção nos mais pobres, nos mais necessitados. Também não é doar excessivamente, é fazer, é ser equilibrado, é saber se, por exemplo, o dinheiro que você está doando realmente está sendo usado para ajudar as pessoas, entendeu? É usar o seu dinheiro de maneira sábia ou usar os seus presentes, os seus dons de maneira sábia, de maneira justa. E de maneira que ajude as pessoas, que inspire as pessoas também, porque você tem uma presença muito forte, uma história de vida forte, e você se fez forte por meio da sua história. E que isso também vai inspirar muitas pessoas, em que é importante que você esteja realmente ajudando as pessoas com tudo que você conquistou, tá? A Khadija se libera libera a gente dos contos de fada e a ideia de que a gente precisa ser salvo por um príncipe ou ajudado ou que provenham pra gente, enfim. Aí tá dizendo aqui, a Khadija, ela que provia pro profeta, ou seja, pro marido dela, enfim, o parceiro que ela encontrou. Então tá falando também dessa coisa, né, de... Tem muito essa mensagem forte do feminino que é fraco e tal, e você ser a pessoa que fala, não, eu sou mulher e eu sou forte, por isso. Porque você não acreditou e não ouviu o que te diziam, que mulher nunca chega lá, que mulher nunca pode ser chefe, ou enfim, esse tipo de coisa, tá? Bom, aí aqui sai o quartzo rosa, que é um cristal que ajuda a gente a manter o amor universal, a consciência da sabedoria, desse amor incondicional e os equilíbrios das emoções. Então também atenua, por exemplo, paixões excessivas, obsessões, coisas desequilibradas. Então é ótimo nessa questão de se relacionar com a sua abundância, com o seu dinheiro, de maneira amorosa, de maneira que você doe, mas não, sabe, não dessas pessoas que também que nunca guarda nada pra si, no sentido de que acha que não merece ganhar nada, então dá tudo pra todo mundo. Não é isso também. É de ser equilibrada, de você devolver pro universo toda a abundância que o universo deu pra você. Então você agradece e devolve em forma de boas ações, de inspiração para as pessoas, de ajuda, de assistência, de doação também. Então, o quartzo rosa é uma energia boa para manter em mente sempre isso, o bem maior e a relação equilibrada, né, de amor incondicional com todos aqueles à nossa volta, tá? Mesmo pelas pessoas que te disseram que você não ia chegar lá, enfim. É um cristal que ajuda a perdoar, é um cristal que ajuda a ter essa visão mais elevada de amor mesmo, de compaixão pelas pessoas, tá? Então essa foi a sua mensagem, foi muito linda e eu espero muito que tenha te ajudado e que você continue tendo esse orgulho de você. Eu acho que é muito importante se amar e ter consciência da própria força da maneira que você tem. Tchauzinho! Se você escolheu a pilha número 5, a deusa que você tirou é Aquilanda, a deusa do nunca não quebrada. Ou seja, ela tá sempre quebrada, então ela não pode ser quebrada porque ela se permite estar em constante mudança. Ela é equivalente à energia da fênix, né, que sempre renasce das cinzas. Então ela nunca pode ser quebrada porque ela está em constante trabalho de transformação, em constante morte e renascimento. Então não tem como quebrar ela porque ela aceita os ciclos da vida, os processos da vida. A frase que ela traz é: tudo acontece para minha libertação. Eu escolho me tornar somente mais amor. Bom,
que eu sinto, assim, da energia dessa pilha? Principalmente pelas cartas que estão aqui embaixo. Não é carta, né? São palavras que eu tirei ali nos papeizinhos. As palavras que saíram foram irritante, né? Tipo, a pessoa que tá performando, né? Melancolia, oráculo e cego. Então, o que eu senti dessa pilha? Que você tem essa energia melancólica, um pouco negativista, assim, tipo pessimista, de focar no negativo, de sofrer muito com as perdas, com as transformações, porque você tem uma dificuldade de aceitar, de desapegar, de aceitar que, assim, as coisas não vão acontecer segundo a sua expectativa, de que a vida, são ciclos, a vida são ciclos. E a gente tem que saber navegar por esses ciclos, ou seja, finalizar um e entrar em outro. Eu acho que a sua dificuldade vem dessa energia da falta, né, da energia da fênix, que eu morri, mas eu já tô nascendo de novo, gente. Não se preocupem, sabe? Nem sintam minha falta, eu já estou de volta. Você tem uma dificuldade de voltar depois das pancadas. Esse movimento que você precisa ter de usar a energia da morte já para se transformar e renascer. Porque eu acho que você fica tão apegado no que passou, na energia anterior, que não consegue já pegar e transformar isso, entendeu? Para seguir em frente. E que é uma tendência sua mesmo de ser melancólico, de se ligar no lado negativo das coisas, de enxergar a perda, de enxergar a dor. E que até algumas pessoas podem te achar irritante, tá? E achar que você tá, tipo, performando, como se estivesse fingindo, como se estivesse se vitimizando, se fazendo de coitadinho, tipo, usando isso. Ou enfim, só, tipo assim, não sendo sincero, sabe? Reclamando muito das coisas, tipo, cego mesmo, não enxergando a beleza da vida que na verdade você tem. É como se a pessoa ficasse irritada e te achasse irritante, ou se sentisse, tipo, irritada pelo fato de você não enxergar as coisas maravilhosas da sua vida e só focar no lado ruim, sabe? Uma vitimização, tipo, esse não é você, sabe? Você tá jogando tipo, atuando como um personagem que não é você, mesmo que você não esteja consciente de que você tá se colocando nesse lugar que não é seu, tipo, você se enxerga como a vítima, como a pessoa que sofre e tudo mais, mas essa não é a sua realidade, não é a pessoa que você poderia ser, entendeu? Você tá se aceitando colocar nesse lugar desse personagem que sofre, enfim, e que irrita as pessoas em volta de você. Não é nem uma irritação ruim, não, tá? Eu tô sentindo que não é tipo, nossa, ela é irritante, não. Ou ele é irritante, né? É mais assim, nossa, que coisa, cara, como é que eu faço essa pessoa enxergar o que eu enxergo nela, sabe? Pode ser também uma melancolia de não se sentir bom o suficiente, de não. É isso, é como se você não realmente enxergasse o seu brilho, a sua força, a sua beleza. E aí, por causa disso, você se prende muito às coisas e não se permite sair desse ciclo vicioso. Tá, essa é uma pilha que eu recomendaria sim procurar talvez ajuda psicológica, porque pode ter sim um caso de depressão, ou mesmo que não seja realmente uma depressão profunda, mas uma falta de autoestima tão forte que prenda você em ciclos viciosos, de não conseguir sair dessa mentalidade muito destrutiva, principalmente autodestrutiva, tá? Porque realmente a mensagem para você do Sagrado Feminino é que você tá sendo cego, você tá permitindo que essa melancolia segue você para a verdade que é a sua vida, que é a sua força interior também, que você não tá enxergando. Então que você tá se permitindo jogar um papel, entendeu? Que não é o seu. Um papel de vítima que não é quem você precisa ser, não é quem você é de verdade no interior, sabe? Você é uma pessoa forte. E aí aqui até saiu a carta do oráculo que eu sinto tipo, confia nessa mensagem agora. Porque eu acho que até você pode, tipo, não dar bola pra essa mensagem, sabe? Eu dizer, tipo, não, eu não sou... Tipo, não sou eu essa pessoa que tá sendo descrita. Não se enxergar dentro desse problema. Mas pensar realmente no que você tá
se colocando no lugar de vítima, ou no que você acha que você só é azarento, ou que as coisas só dão errado pra você, ou que, sabe, tipo, que o mundo tá lá pra te ferrar, e que tudo é errado, e que tudo é horrível. E na verdade perceber que não, que tem uma luz dentro das coisas negativas também, que a gente aprende com os ciclos, com as coisas que a gente perde, com as dores, que isso tem que ser usado para você se construir como pessoa cada vez mais forte, aprendendo. Você tem uma dificuldade de amadurecer com os processos que acontecem com você. Em vez de você aprender, você fica reclamando, entendeu? Você fica sofrendo com o que houve. E aí a Quilanda tem essa energia que tudo que me aconteceu foi para minha iluminação, para minha libertação. Eu escolho só me tornar cada vez mais amor. Essa escolha que a gente faz de eu não vou mais sofrer, eu agora vou seguir em frente, eu agora vou ser feliz, eu agora vou ser mais amorosa ou amoroso, eu agora vou tocar com a minha vida e eu escolho criar coisas positivas. Isso tem que partir de dentro. Ninguém do lado de fora pode te mostrar isso. Ninguém, se você não acredita que é possível, não tem como ninguém fazer você mudar isso. Ou até se você não quer mudar isso, se você está confortável, né, nesse lugar de vítima, de enxergar o mundo como uma coisa horrível. E a mensagem aqui é que você não precisa lá nesse lugar, que você vai se sentir muito mais feliz, você não precisa estar sofrendo. E isso é uma escolha sua, tá? Isso é uma escolha de como você lida com as coisas, de como você interpreta o que aconteceu com você, de qual é o seu foco dentro da história. O seu foco é o que passou e doeu e perdeu, ou o seu foco é o que aprendeu, o que cresceu, o que melhorou dentro de você, tá? E aí a granada é uma pedra que tem muita relação com isso, porque ela ajuda a trazer uma autoconfiança e uma coragem, ela como se estruturasse melhor a pessoa, traz mais força. Então ela ajuda realmente a lidar com emoções, assim, mais pesadas, ela traz um pé no chão, um senso de praticidade, tipo, acabou a brincadeira, entendeu? Tipo assim, sem mimimi. A granada traz essa força, essa praticidade, essa energia de vamos focar e vamos continuar, sabe? Ela tem uma energia bem relacionada mesmo com essa coisa da Fênix, de nada é inquebrável, sabe? Não tem como quebrar, porque ela aceita que vai quebrar e desquebrar e requebrar e mudar tudo. E tudo bem, a vida é assim. A Quilanda é uma deusa da mitologia hindu. Então ela é a incorporação, né, daquilo que a gente tenta evitar. Ela é a incorporação e ela é a aceitação da dissolução da nossa identidade do ego. Então, das pessoas que têm muito apego à imagem de quem elas são e elas se identificam muito com as questões externas. Então, tipo, eu sou essa pessoa que convive com essas pessoas nesse lugar e eu faço isso, sabe? É quando a sua imagem, autoimagem e o seu ego não tá bem consolidado dentro de você mesmo e você acaba se identificando com coisas externas. E aí você, sempre que as coisas mudam, e é inevitável que elas mudem, você sente como se você estivesse se perdendo de novo. Você sente como se destruísse quem você é mesmo, tá? Então ela fala pra isso, pra deixar de evitar que as mudanças aconteçam e permitir que essa transformação, na verdade, te leve a coisas novas, novas experiências, mais amor na sua vida, mais luz, mais clareza, amadurecimento. Então ela é uma deusa íntima e interior que aparece quando a gente está nos momentos mais duros de sofrimento. Ela nos mostra onde a nossa energia está presa, onde nós ficamos emaranhados em rotinas ou outras expectativas de nós mesmos. Ela sussurra a liberação que nós vamos experienciar uma vez que deixemos as coisas só fluírem e a nossa expressão se mostrar mesmo do nosso interior de maneira espontânea. Ela nos lembra que nós sempre temos o poder de escolher a maneira que a gente enxerga todos os eventos que acontecem na nossa vida, se a gente enxerga pelo lado positivo ou pelo lado negativo. Quando você escolhe essa carta, ela fala para você não resistir às mudanças e não resistir
a dor, não resistir ao... Permita-se quebrar, permita-se ser destruída ou destruído num momento para depois renascer dele. Também fala um pouco das emoções que a gente reprime pelo medo de aceitar as coisas que são talvez negativas ou destrutivas. E quando a gente não faz isso, não bota pra fora, é como se essa história continuasse rodando dentro da gente, porque ela não chegou no fim, a gente não se permitiu sentir o fim. Então a nossa psique não interpreta esse fim. Então permita-se viver os fins, a vulnerabilidade, as coisas que são difíceis na vida. E também enfrentar os seus medos, né? Não, sabe o que tá me vendo? Personalidade avoidant, eu esqueci como é que fala isso em português. Evitativa, como se fosse, das pessoas que evitam tudo. É tipo, eu não quero isso, então você começa a viver em função de evitar todas as coisas que você não quer que aconteçam. Em vez de só viver em função de fazer as coisas que você quer, entendeu? Experienciar as coisas que você quer. Você começa a focar só em tudo que pode dar errado, e aí, que é isso? É focar no negativo. E aí você não vive para que as coisas que você tá querendo evitar não aconteçam. Tá? Isso é muito sério. E isso é o tipo de pensamento que é muito vicioso, é um ciclo muito difícil de sair dele. Quanto mais você se emburacar nele, mais difícil de sair. Então é muito importante você prestar atenção nisso, tá? E a granada é um cristal que pode ajudar muito nisso. Tá bom? Então essa foi a mensagem pra você, eu espero muito que tenha ajudado. E é isso. Tchauzinho!